Eu quero chamar o irmão Rendel essa noite. Todos nós recebemos o nosso boletim. Alguém ficou sem boletim? Ok. Então vamos orar agora para a vida do irmão Rendel, um dos líderes da nossa igreja. A semelhança do irmão Joaquim, há 2 semanas atrás, naquele domingo, onde tivemos um culto à luz de celular, né? Como foi a luz de velas, vai trazer esta noite a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus fale no nosso coração, que seja para nós aquilo que ela realmente é, a palavra do Senhor para a nossa vida, que seja algo de Deus para a nossa igreja, para nossas famílias, para a nossa vida. Amém? Oremos. Deus querido, nós queremos agradecer pelo privilégio que teremos de ouvir o Teu servo, especialmente de ouvir a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Oramos, ó Deus, para que a palavra que será pregada atinja o nosso coração em cheio e possa, ó Deus, nos transformar pela ação do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu servo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, boa noite. Queridos, é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de trazer a reflexão, a palavra do Senhor no domingo à noite. Queria agradecer o chamado do pastor Jureci, agradecer a oportunidade. Exultar também ao nosso Deus por sua infinita misericórdia e compaixão que me permite estar aqui trazendo o que Ele falou no meu coração para os irmãos. Amém? O tema que eu trago para a igreja é fugindo da vontade de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jonas. Vamos passear e navegar com Jonas na sua história. Em todo o livro de Jonas, né? São só 4 capítulos. E eu dividi essa reflexão em 7 partes, que vai contar a história de Jonas, que também é a nossa história em algumas ocasiões. Jonas era um profeta muito atuante. Ele era muito ligado ao seu povo, ao povo de Israel. Era um profeta do reino norte de Israel, e ele profetizou em alguns reinados, especialmente no reinado do rei Jeroboão II. Então, Jonas era um profeta que trabalhava, ele profetizava ao seu povo, ele era envolvido com a obra do Senhor. Mas um belo dia, irmãos, e essa é a primeira parte da mensagem, que eu chamei de o chamado. Jonas, conforme está aí em Jonas 1 e 2, Jonas foi chamado por Deus. Ele estava lá como um bom cristão, tranquilo, até a certa forma na sua zona de conforto. Tudo ia bem para ele, ele estava tranquilo com o seu povo, querido e amado. Mas então o Senhor chegou para ele e disse assim, acompanhe a leitura. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Queridos, esse chamado foi como um balde de água fria na vida de Jonas. Ele estava acostumado a profetizar apenas para o seu povo, o seu querido povo. Foi chamado por Deus para uma tarefa difícil. O povo de Nínive era uma grande cidade, e era um povo mau, de maus caminhos, e esse povo perseguia os cristãos, oprimia o povo de Israel. Jonas foi chamado por Deus para levar a mensagem ao seu inimigo, uma mensagem de que Deus iria destruir a cidade caso não houvesse arrependimento. A ira de
aquele povo de maus caminhos. E Jonas meio que coçou a cabeça e pensou assim: rapaz, eu não vou não. Pregar para aquele povo, pregar para o meu inimigo, esse povo que tanto nos oprime, que tanto nos persegue. Ele deve ter pensado que aquele povo era desprovido do amor divino. Eu acho que ele pensava que aquele povo era tão errado que não era que o amor de Deus talvez nem alcançasse a eles. E muitas vezes somos assim, irmãos. Jogamos as pessoas muitas vezes desprovidas do amor divino. Achamos as pessoas tão erradas que o amor de Deus talvez não chegue até elas. De tão errado que é o seu caminho. Pensamos, esse aí tem mais gente? Não, eu não vou pregar para esse camarada, não. Eu sou um exemplo vivo disso. O Senhor já me colocou pessoas na minha frente, oportunidades para pregar o Evangelho. E eu simplesmente pensei, eu não vou falar para essa pessoa. Eu não vou, simplesmente eu não vou agradar dela. Não sei, tem mais gente não, Senhor. O cara é errado demais, eu nunca errado esse camarada. No trabalho, na escola, em nosso ambiente de convivência, Deus coloca pessoas sedentas pelo Evangelho, necessitadas da graça de Deus. Muitas vezes nós pré-julgamos e escolhemos quem queremos, a quem queremos anunciar o Evangelho. Nós temos como Jonas: não, eu não vou falar para esse povo, eu quero falar para o meu povo aqui. Eu quero falar para o meu povo. Eu não vou falar para esse povo aqui, não. Meu inimigo, meu opressor, acho que nem vai me ouvir. Muitas vezes, em algumas situações, somos como Jonas. A segunda parte eu chamei de a desobediência. Como eu disse, Jonas escolheu não obedecer o chamado de Deus por conta de que ele não gostava daquele povo. Aquele povo era inimigo, representava o inimigo para Jonas. Ele disse: Senhor, não conte comigo. Senhor, não conte comigo. Eu não vou pregar para esse povo. Então Jonas desobedeceu. E o pecado da desobediência, nessa atitude de Jonas, trouxe consequências terríveis para ele. A Bíblia diz que a desobediência provoca a ira de Deus. Eu não vou para Nínive. Na terceira parte, ele resolveu então fugir. A fuga. Acompanhe a leitura. Jonas 1:3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Tarsis era uma cidade de um grande movimento comercial. Era uma cidade que estava prosperando, navios chegavam e partindo. E talvez Jonas pensou assim: eu vou para Nínive porque lá é tão agitado aquele movimento, ninguém vai me ver, eu vou ser só mais um no meio da multidão. E ele foi para Tarsis, que era o sentido completamente oposto. Se Nínive estava para cá, ele foi para esse lado aqui, completamente oposto. Ou seja, ele queria ir o mais longe possível do chamado do Senhor, ele queria a distância desse chamado. Jonas tentou fugir para o mais longe possível da ordem de Deus. Jonas fugiu da vontade de Deus. Inutilmente ele tentou fugir da presença de Deus. Achou que poderia se esconder do soberano. Ele achou que poderia se esconder de um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jonas mudou a direção. Ele mudou a rota estabelecida por Deus. Meus irmãos, não é nada bom tentarmos por nossas forças, por nossas próprias escolhas, por acharmos que determinada coisa é o melhor, mudarmos a direção de Deus, mudarmos a rota que Deus estabelece para nós.
E Jonas pensou talvez como o versículo que está em Provérbios 14, 12. A caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Talvez ele tenha pensado que aquele chamado não era bom para ele. E ele escolheu mudar a rota. Escolheu dizer não. Como eu disse, não é bom mudarmos o caminho estabelecido por Deus. Quando assim o fazemos, Deus interfere soberana e poderosamente. Quando interferimos na rota que Deus estabelece para nós, Ele interfere soberana e poderosamente. Então Deus, na quarta parte, Ele manda uma tempestade. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas então embarca em um navio de mercadorias que seriam vendidas em Tarsis. E sorrateiramente, quase sai, ele se dirige ao porão do navio e fica ali escondidinho. Ele desce aquele porão, escuro, talvez, sombrio, não sei, e fica ali quietinho na dele. E aqui Deus interfere. Deus mandou ventos fortes, fez cair uma tempestade tão forte que ameaçava partir a embarcação ao meio. Eu acredito que aqueles marinheiros ali estavam naquele navio, homens experientes de navegação, acostumados com um mar bravio. Eu acredito que daquela vez eles pensaram: rapaz, o negócio aqui está diferente, o negócio aqui está sério. Eu nunca vi uma situação, uma tempestade como essa. O texto diz que eles ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus. Eles jogavam os mercadorias para o mar, para o navio ficar mais leve. Incrédulos marinheiros que não conheciam o Deus soberano. Naquele momento de angústia, em que a morte espreitava, eles faziam suas orações para um Deus minúsculo, um Deus inútil que não poderia fazer nada. Percebam, amados, que a desobediência de Jonas produziu efeitos colaterais naqueles que nos rodeiam. Aqueles marinheiros que não tinham nada a ver com a história estavam sofrendo, estavam à beira de morrer por causa da desobediência de Jonas. O pecado de Jonas produziu efeitos em terceiros, em outras pessoas. Quantas vezes o meu pecado tem afetado a minha família? Quantas vezes a minha desobediência tem feito aqueles que me odeiam sofrerem respingos da ira do Senhor? A desobediência e o pecado não afeta somente o pecador. Em que área de pecado não confessado da sua vida Deus tem interferido? Em que área Deus tem mandado uma tempestade? Ventos fortes, mar bravio. E por conta disso, as pessoas ao redor também têm padecido. E a tempestade continua. E onde está Jonas? Dormindo. Essa é a quinta parte, que eu chamei de o sono. Versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Enquanto todos gritavam, lançando cargas, aquela agonia, aquela situação angustiante,
Jonas estava lá no porão, dormindo profundamente. Será que o pecado de Jonas parecia que havia cauterizado sua mente e ele não percebia a interferência de Deus? Ou ao contrário, será que Jonas estava tão deprimido, tão angustiado, sabendo do seu pecado, que estava ali, naquele porão, e não tinha mais força nem para orar, nem para clamar ao Senhor naquele momento? Que sono espiritual Jonas estava dormindo? O pecado faz isso conosco. Nos coloca em um sono profundo. Nos distancia de Deus por causa da culpa, do medo, da vergonha. Não temos mais forças para orar, não temos mais forças para ler a Bíblia, não temos mais forças para servir em um ministério. Dormimos profundamente. O pecado também cauteriza nossa mente e passamos a achar tudo normal, sem ter nada demais. Aquele troco a mais, aquela furadinha de fila do banco, aquela mentirinha pequena que não vai causar mal a ninguém, mentira branca. Mente cauterizada por causa do pecado. E a história continua. O capitão do navio dirigiu-se a Jonas e pergunta: lembre-se que ele está dormindo profundamente. Como você pode ficar ali dormindo? Como você pode ficar alienado diante de tanta tragédia? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. E como eu disse, a tempestade era algo tão diferente para aqueles marinheiros, que talvez eles achavam que era algo sobrenatural. E resolveram então lançar sortes. Tem alguém causando isso aqui? Não é possível. Lançaram sortes para saber quem estava causando aquilo, porque Deus estava tão irado com aquela embarcação. E onde caiu a sorte? Em Jonas. E os marinheiros perguntaram até então, desconhecido Jonas, escondidinho no porão: quem é você? De onde você vem? Que Deus você serve? Ao que Jonas responde, timidamente, eu acredito: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. Deve ter fez essa tempestade também. Os marinheiros. Então os marinheiros ficaram apavorados e perguntaram: o que a gente pode fazer para que isso acabe? O seu Deus deve estar furioso conosco. E Jonas, muito sabiamente, disse: me joguem no mar e essa tempestade vai parar. E os marinheiros: não, nós não vamos jogar você no mar. Você vai morrer. Vamos voltar, vamos tentar chegar em terra firme. Mas aquela tempestade, criada pelo Deus soberano, não havia embarcação, não havia força de braço humano que pudesse chegar à terra firme. Então eles resolveram jogar Jonas ao mar. E a tempestade passou. Então Deus mais uma vez interfere. E Ele manda o grande peixe. Versículo 7. Tem vento aqui. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. 72 horas, irmãos, dentro do estômago de um peixe grande, gigantesco. Imagine aquela situação.
Imagine o odor que devia ser ali naquele estômago daquele peixe. Restos de dietas de peixe, de peixes menores, aquele odor de peixe, aquelas algas que rodeavam sua cabeça. De vez em quando o peixe engolia a água, e como era um peixe muito grande, devia ter um turbilhão de água sobre Jonas. 72 horas naquela situação. Jonas estava desesperado. Na sua oração, ali naquelas horas de angústia, em que ele sofria consequências da sua negligência, do seu pecado, ele dizia, no capítulo 2: Senhor, eu fui expulso da tua presença, o abismo me cercou, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Então, Senhor, gracioso, paciente, misericordioso, ouviu a oração de Jonas. Então aquele grande peixe vomitou Jonas em terra firme. Amados, esse peixe grande, esse peixe colossal, representa situações gigantescas na nossa vida. Situações em que muitas vezes pensamos que não há mais saída. Aqui nessa história, o próprio Deus preparou esse peixe para Jonas. Ele mesmo preparou essa situação dificílima para tratar com Jonas a respeito da desobediência e fuga da vontade de Deus. Contudo, este mesmo peixe, essa mesma situação em que em princípio parecia o fim de tudo, serviu como proteção e veículo para transportar Jonas até a terra firme. Talvez Jonas tivesse ficado ali no mar, em algum mar. Eu disse, talvez teria sido pior. Quem iria resgatar Jonas ali? A mesma situação que Deus proporcionou, uma situação improvável, de saída improvável, foi a que levou Jonas para a direção que Deus queria. Jonas havia mudado a rota. E Deus mesmo pegou Jonas de volta e colocou ele na rota que ele havia estabelecido anteriormente. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, a tempestade, o grande peixe, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. E eu faço minhas palavras do pastor Jonessi. Eu não fiz um profundo estudo da palavra todas, mas segundo o pastor Jonessi, tudo ou todas significa tudo e todas. E eu acredito nele. Então, Deus ouviu a oração de Jonas e o chamou pela segunda vez. O segundo chamado, Jonas 3:1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou lhe dar. Jonas, vá de novo, Jonas. Para de fugir, Jonas. Você tem que ir a Nínive. Esse é o seu chamado. Então Deus dá uma nova oportunidade para Jonas. Jonas foi. Chegando lá, ele pregou a mensagem.
para que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos e crescem no Deus vivo. E todos se converteram naquela cidade, meus amados. 120.000 pessoas, inclusive o rei, vestiram panos de saco e adoraram, se prostraram em arrependimento ao Senhor Deus. Interessante que Jonas não gostou muito não de ver o inimigo dele arrependido, convertido. Ele disse: eu sabia, tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus compassivo, tu és um Deus muito paciente, cheio de amor. Agora está aí, o Senhor disse que quer destruir esse povo aí, está aí meus inimigos convertidos. E agora? Jonas se dirigiu então para a leste da cidade de Nínive, construiu um abrigo ali e ficou lá para ver o que aconteceria. No seu restinho de maldade, talvez ele tenha imaginado: Deus ainda vai destruir essa cidade. Esse arrependimento aí foi furado. E Deus, na sua soberana vontade e poder, ali onde Jonas estava, fez crescer uma planta. Uma planta que proporcionou a Jonas uma sombra muito gostosa, parecida com a zona de conforto que ele estava antes de sair da sua cidade. E ele ficou muito feliz com aquela sombra. Agradeceu ao Senhor: muito obrigado, meu Deus, por essa sombra. Está muito gostoso aqui. Mas na madrugada, o próprio Deus novamente mandou uma lagarta, comeu a planta, e a planta secou, murchou, morreu. E de manhã, Deus mandou um vento seco e quente do Oriente. Jonas passou mal e quis desmaiar. E por conta disso ficou furioso e quis até morrer. E Deus chega para ele: por que você está assim, tão furioso? Você ama com tanta visceralidade essa planta e você não plantou, não cuidou, não regou, não podou. E você quer que eu não ame esse povo? Que eu não tenha compaixão desse povo? 120.000 pessoas que não sabem distinguir nem a mão direita da mão esquerda, ou vice-versa. Amado, você está feliz com a sombra que Deus tem te dado? Você está feliz com a sua casa nova, com o seu carro bom, com a sua promoção no emprego, com as suas zonas de conforto? Deus tem te dado tudo isso. Você está feliz? E quando Deus te chamar? Esse ano, quando Deus te chamar para sair dessa zona de conforto, para um chamado difícil, ou talvez não seja difícil, apenas pregar o Evangelho, o seu colega de faculdade te chame para servir, você vai ficar feliz também? Ou você só quer a sombra boa e agradável? Meus amados, essa é a história de Jonas. E ela termina assim, com essa pergunta do próprio Deus: você não quer que eu tenha compaixão desse povo? Você ama essa planta? Você ama o seu carro, a sua casa, o seu emprego? Você ama outras pessoas? A história termina aqui, mas ela continua na vida de cada um de nós. Porque a situação que Jonas passou, cada um de nós estamos fadados a passar. Se não passamos, passaremos. Jonas fugiu da vontade de Deus.
Jonas fugiu do seu chamado. Amados, não há como fugir de Deus. O salmista já dizia, no Salmo 139, 7 e 8, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha casa na sepultura, tu também lá estás. Não há como fugir de Deus. Jonas tentou encobrir o seu pecado. Ele foi escondidinho para o porão, onde achava que ninguém poderia achá-lo, nem mesmo Deus. Mateus 10,26 diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O próprio Deus providenciou que o pecado de Jonas fosse revelado. Não para enganar Jonas, não para envergonhar Jonas, pelo contrário. Deus amava Jonas, queria tratar com ele essa área de dificuldade da vida dele. A sua desobediência, a sua negligência. Deus tem nos chamado, irmãos. Deus tem nos chamado. E nós somos servos do Deus vivo. E o que faz o servo do Deus vivo? Serve. Ele serve. Quando Deus chama, o servo obediente atende imediatamente ao chamado. Queridos, a obediência é imediata, ela é integral no todo. Tá, tudo bem, às vezes nós pestanejamos um pouquinho, Senhor, agora não vou lá não, dá só mais um tempinho. Mas vamos. Mas o servo obediente precisa atender imediatamente o chamado de Deus. O servo obediente não tenta fugir da vontade de Deus. O servo obediente não tenta mudar a direção estabelecida por Deus. O servo obediente não desce para o porão escuro e sombrio para se esconder. Não desce para o porão escuro e sombrio para se esconder. Deus tem nos chamado, irmãos. Deus tem nos chamado. Rendel, Glaucia, Luma, Francisco, vá e faça o que eu tenho preparado para você. Não fuja. Não faça o que você acha que é melhor. Eu sei o que é melhor para você, diz o Senhor. Vá ajudar no ministério infantil. Vá ser líder de célula. Vá ser líder auxiliar de pequeno grupo. Vá ajudar na recepção. Vá colaborar com a limpeza da igreja. Vá nas viagens missionárias. Pregue o evangelho onde você estiver. Não escolha quem pregar. Na sua escola, no seu trabalho, nas pessoas que Deus coloca na sua frente. Você sabe que Ele colocou aquela pessoa para você. Atenda o chamado de Deus e pregue para ela. Fale que só Jesus pode salvá-la. Deus tem nos chamado. Que sejamos obedientes, irmãos, ao chamado de Deus. Mas se por acaso a síndrome de Jonas nos contaminar, clame ao Senhor. Entregue ao Senhor o seu problema, a sua dificuldade, o seu pecado. E Ele com certeza, vendo o seu coração quebrantado e aflito e arrependido, te dará uma nova oportunidade. Vamos orar. Amém?
Senhor Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai. Deus querido, nós como congregação aqui, como comunidade, sabemos, Deus, que tu tem nos chamado. Sabemos que tu tem um ministério para cada um. Meu Deus, que possamos ser obedientes ao teu chamado. Meu Deus, que não possamos sofrer por fugir da tua vontade. Porque a tua vontade é boa e perfeita e agradável, mas ainda assim tentamos fugir dela quando tu nos chama. Deus, que sejamos obedientes ao teu chamado. Nos mostra, Pai, onde devemos ir, aonde devemos servir, em que ministério devemos atuar. As pessoas estão aí fora esperando que nós anunciemos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça do Salvador, de Jesus Cristo. Deus, que nós não nos calemos, que nós não fujamos, que nós não desçamos para o porão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por tua paciência e por tua misericórdia, Deus. Te oro grato, Pai, em nome de Jesus. Amém.